Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes! Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Graças a Deus, mais uma oportunidade abençoada de estarmos aqui junto com você, aqui nessa 1 hora até às 7 horas aí no Brasil, aqui até às 6. Começamos, graças a Deus, mais um dia muito abençoado nesse nosso jejum com a Bispa e espero, com certeza aí que cada valente aí, cada um desses homens fortes e abençoados tem esticado um pouco mais, tem crescido no Senhor, tem se tornado essa coluna espiritual em nome de Jesus. É um prazer estar aqui. Eu quero aproveitar e convidar você a esses primeiros minutos já encaminhar esse link, aí para os seus grupos, para os seus amigos, para os seus colegas, para que nós possamos crescer juntos, aprendendo mais um dia, mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Boa tarde a todos, boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. Graças a Deus, isso aí, uma semana tem sido mais poderosa, mais intensa, tem exigido mais, e aqueles que têm dado mais estão também na fila, se antecipando, E na verdade eu vou abrir com uma frase que você falou pra gente numa reunião, que inclusive eu falei a mesma frase na sexta-feira à noite. Quantos de nós, que já teve aquela, vamos dizer assim, uma boa ilusão, uma ilusão, não sei, talvez a palavra seria essa, se encontrar uma melhor, acrescente. Da gente pensar assim, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso, eu tenho esse histórico e Deus está comigo. Deus gosta mais de mim. Não é bem assim que a gente pensa, mas a gente acaba tendo aquela inclinação para acreditar, até por conta de ser crente, de ser cristão, de estar dentro da igreja. A gente acha que a gente está muito à frente. À frente, na fila, a gente passou na fila. Não é do pão não, que aqui não tem a fila do pão, infelizmente. Você que reclama às vezes de estar naquela filinha da padaria 5 para 6, 5 para 6, naquelas padarias tradicionais. Aquele quentinho. Aquele cheirinho que o cara... Falando nisso, é história, para quem já pagou seus R$80 lá no Krispy Kreme. Aí você sabe que você conhece a história dele ou não? Conhece ou não? No Brasil? Como é que ele... Não, a história da empresa. História, não. É assim, ele começou fazendo um donuts, não foi lá aquelas coisas, e aí um dia ele produziu, e o cheiro do donuts dele começou a sair, e ele não vendia. Ele não vendia donuts na porta. Ele fazia para entregar, para outras, digamos assim, padarias. Mas o pessoal começou a sentir o cheiro e começou a ir lá direto, querer comprar ele direto. E ele viu que aquilo começou a ter um movimento que ele não contava. Mandou fazer um buraco na parede para aumentar o cheiro. O povo começou a atrair mais clientes e mais clientes, e foi aí incrível, que cresceu. A ideia da pessoa é incrível. Ele aproveitou uma situação que teve, a gente precisa pedir, me dá visão sempre, porque enquanto ninguém vê o negócio desse, o cara percebe, fazer um buraco, vai chegar aqui na vizinhança. Olha. Eu penso que assim, até a Bíblia fala, você tem que aproveitar, lança o teu pão sobre as águas. Você tá ali, você tá com a semente, você tá diante das águas, tá na cheia. Você viu que o rio transbordou? Não fica pensando, tá ali na tua frente, faz, Mas aí o pessoal que reclama, da fila do pão, agradeça pelo pão, Porque aqui nem o pão tem, inclusive aqui nem o Krispy Kreme tem o cheiro também. Eu nunca senti esse cheiro todo aí, não. Talvez foi na década lá que ele fundou, lá no jeito que ele fazia, não tinha aquela cozinha que leva para cima. A gente sabe que o nosso aqui é congelado, Então eu não sei como é que é aí, se ele é fresco. Aqui tem muita coisa que eles fazem a propaganda do fresco, mas te vende o requentado. Estado, isso aí. Num caminhão. Isso, você até vê o caminhão chegando às vezes ali, você imagina, será que é aquele? Não, aquele é para quem vai comer a semana que vem. Mas a palavra, que ela é muito importante, a gente às vezes tem essa ideia, não, eu estou na frente e tal.
A expressão que foi, né, o que o anjo falou para o Josué, ele perguntou, né, pro anjo ali, ele percebeu que não era uma pessoa qualquer e perguntou, né? E claro, eu, se fosse o Josué, perguntaria na tendência a achar que ele ia me dar uma resposta positiva. Né? O senhor é a favor ou contra nós? Ele disse, nenhuma coisa, nem outra. Né? E aí ele diz, eu estou na condição de comandante do exército do Senhor. E aí ele já diz, o que o senhor tem para mim? O que ele diz? Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que você está é terra santa. Ou seja, daqui para frente, ou vai ser de forma espiritual, ou não vai ser. Quem não pegou isso ainda, já está atrasado. Isso é muito, muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Quero dar um boa tarde ao pessoal que está aqui. Hoje a Thaisa perdeu a corrida, hein? Hoje o James entrou primeiro. A Thaís, o James, a Thaís, o Lauro, o Lucas, a Fernando, o pastor Alexandre Fininho, né? O Luciano, o pastor Marcelo. Acho que eu não pulei ninguém, não, né? A Fernanda, a Marianinha, a Leandra, a Maria Salles, acho que eu pulei, não falei. Marianinha. A minha Mariana. Agora, Marianinha? A Mari, o meu amor, como diria o chefe, o meu amor. Amém. Essa palavra, pessoal, tem que... Vamos ver se ela manifesta aí. Tem que vai aparecer daqui a pouco. Quando tem alguma coisa aí, ela esperneia ali. Essa palavra, ela tem que dar, como disse o Anderson ontem numa situação, né? É como se o anjo desse aquele tapa de luva de pelica na cara, na nossa cara, né? Não digo nem na cara do Josué. Porque essa é a tendência do ser humano, né? A gente sempre tem o Brasil tem muito disso, né, Anderson? É o cara que tem a prioridade de tal coisa, é o advogado que se tiver tal problema ele não vai para a cela de todo mundo, sabe? O nosso país tem muitas classes, né? Tem muitas pessoas mais importantes do que as outras, né? No Brasil tem classes e castas. E castas, isso. Tipo fato. Na Índia, né? Isso. Tipo lá na Índia, mais ou menos. Não é oficial, mas tem. Exatamente. E é exatamente isso. Deus não está do meu lado, não está do lado do Anderson, não está do seu lado. Ele está do lado da fé. Isso que a gente precisa acordar. Às vezes a gente acha que não, Deus gosta mais de mim porque eu estou na igreja e não gosta mais do lado do meu vizinho que é ímpio, que eu escuto funk. Não, ele não está do meu lado não. Porque Deus responde fé. Se ele escuta funk também, até inclusive dá pra gente dar uma discutida nisso aí, né? Porque... Não, o vizinho ímpio, eu tô falando. Sim, que escuta funk, inclusive, né? Aí a gente pode até discutir isso aí, porque deve ter, assim, aquele que Deus é neutro, né? Tô esperando a tua fé, e aquele que deliberadamente... A Bíblia diz que tem aquele grupo, né? Óbvio que eu tô fazendo uma brincadeira, uma licença poética, antes que alguém venha dar... com luva de boxe, não de pelica, né, com a Bíblia. Não existe, né, Deus não faz acepção de pessoas. É que tem gente, a Bíblia diz, né, que o ímpio siga o seu caminho ímpio, né, que o sujo suje-se mais ainda. A gente pode ter dúvida se Deus está conosco a favor, e a gente tem a inclinação de achar que está conosco. Achar que tá, mas tem gente que eu acredito que não tem a dúvida que Deus que está contra. Que assim, só fazendo esse adendo. Isso tem que acordar todo mundo, porque essa palavra ela tem que nos despertar. Puxa vida, é verdade, hein? Não é porque eu tô assim, aparentemente eu tô mais certinho que o outro. Não, Jesus falava isso. Ora, os publicanos e as prostitutas vão entrar na frente de vocês, os religiosos que não fazem supostamente nada errado. Boa então, colocação. Isso daí, ó, é para abrir os nossos olhos pra gente, deixa eu acordar rápido, porque eu não tô na vantagem de ninguém. Se eu não tiver na obediência, eu não estou na vantagem, isso tem que acordar. Ou seja, eu estou me apoiando em quê agora? Né? E agora? Agora é verdade, hein? Não estou nem uma coisa nem outra. O que a gente queria? O que uma pessoa normal diria, né? Você está com a gente ou está contra? Eu sabendo, né, que você está do meu lado, né? Opa, nem uma coisa nem outra. Tira a sandália, se santifica e obedeça. Essa foi a mensagem. Eu estou do lado de quem está do lado da fé. Eu estou do lado de quem está obedecendo. E esse tempo, pessoal, que a gente está vivendo aqui, ó, essa semana tão abençoada,
que nós estamos vivendo, de tantas oportunidades, isso é um momento aí de mudança radical para a nossa vida, de nós tomarmos o mel lá profeticamente, né? De nós declararmos as nossas bênçãos, declarar um ano doce, declarar uma vida doce, declarar um casamento doce, uma vida financeira doce. Mas para isso é o que o Anderson acabou de falar. Eu estou do lado da fé? Eu estou do lado? Não adianta eu pegar um melzinho, tomar, eu ficar algumas horas sem comer. Não, o que é o jejum? O jejum é aquele momento de separação, né? Aquele momento que você está mais quieto, que você não fica assistindo vídeos no celular, que você assiste o culto, assiste o programa da bispa, mas fora disso, você se separa. Ah, eu tenho que ligar para uma pessoa, atender um cliente, beleza. Mas quanto que você tira esse tempo para refletir na sua vida? Né? Você reflete como pai, como marido, como profissional, como cristão. Reflete da maneira que você trata as pessoas. Né? A gente tem que fazer essa análise, senão é perda de tempo. É o que eu disse para alguém hoje, é como se eu estou aqui dando tiro nos meus 2 pés. Eu estou perdendo a minha vida e ainda estou me sabotando. Eu vou terminar o ano daqui a pouco começa a musiquinha de Natal, começa já a aparecer panetone para todo lado, aí eu vou olhar para trás, puxa, mas eu estou na igreja. O Josué podia ter falado também, puxa Senhor, ele falou, né, quando perdeu para Ai. Né? Poxa, Senhor, por que o Senhor nos mandou vir para cá? Olha só o que vai acontecer agora, todo mundo vai destruir a gente, vai ficar, né? Olha só que situação. Aí, queixe-se das suas próprias escolhas. Israel pecou. Ah, então não é assim. É isso que a gente tem que entender. Veja que, imagina, Josué foi um grande líder. O povo estava ali todo alinhado, todo focado, mas um só, o Acã, estragou a alegria de 3 milhões de pessoas. Estragou o progresso de 3 milhões de pessoas. Então, é muito sutil. O diabo está nos detalhes, o diabo está naquelas coisas que a gente acha tão pequenininho. O que é uma capa babilônica? O que é umas barrinhas de prata? Nossa, mas Deus é o dono do ouro da prata. Nossa, aquela cidade tinha muito mais. Mas uma ordem foi dada. Uma direção foi dada. E sabe por que a gente não faz muitas vezes? Sabe por que muitas vezes as pessoas não obedecem? Muitas vezes tem portais como esse, faz quantos anos que a bispa não faz um jejum? Eu não acho que mais de 10, né? Mais de 15 anos, né? Um jejum de 7 dias assim, né? 7 dias? Mais faz de 19. Muitos anos. Muitos anos que ela não faz, a pessoa não pega aquilo lá. Você não precisa fazer 7 dias. Mas se você pegar essa oportunidade, nem que seja das 5 ao meio-dia, mas você faz o seu melhor. E sabe por que muitos não fazem? Porque é aquilo que Jesus falou. A gente não quer negar nós mesmos. Quem quiser ganhar a vida tem que perdê-la. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente se ama muito ainda. A gente não quer tirar de nós. A gente não quer passar necessidades, passar fome, ter desconfortos. Mas esse é o tempo da nossa oportunidade. E se a gente não agarra as nossas oportunidades, a gente fica na nossa zoninha de conforto, a gente se ama muito mais do que ama Jesus, o anjo, a espada do anjo vai estar contra nós. Aí que é o problema. Quando ele fala nem uma coisa nem outra, tá empatado, mas quando ele vê que eu tô contra, ele tá contra mim. Aí a pessoa nem vê o anjo. Aí que tá, aí faltou essa resposta na hora. A pessoa que tá no, né, não vou nem usar a expressão no começo do programa para não dar nenhuma, né, que tem palavras aqui que são sensíveis, o YouTube, a pessoa que não tá, olha que coisa, né, alguém esses dias até me falou, mas então fazer o quê? Então tem que ser ímpio? O ímpio, ele nem vê o anjo. Uhum. O ímpio, ele nem tem essa opção de que caminho confirmar. Porque, vamos lá, ele acabou de falar uma coisa aqui que a gente tem que pensar. Às vezes a gente ouve sobre Acã, a gente precisa descobrir quais gatilhos. Você sabe que tem arma, né? Nossa, oferecimento. Você está incitando a violência. Né? Oferecimento, né? Em breve, nos nossos... Opa! Agora, ó, tá violenta a arma. Nem já deu um apertou aqui, ó. Foi. Já matou. Já deu uma baixada aqui.
É porque eu ia fazer uma merchan aqui. Em breve na Café com Palavra. Falando isso, estou esperando uma resposta, hein, Deixa pessoal. eu mandar, peraí, antes de você continuar. Olha, eu não tinha visto ela até hoje, ó. A dona Gertrudes, olha só. Oi, dona Gertrudes. Deus abençoe a senhora. Saudade, viu? Um abraço para a senhora. Um beijo para a senhora. Um abraço para quem chegou depois. Ó, o Thiago lá da Espanha, a Esther de Nova York, o Matheus, o Almiro, o Benildo, a Gabi. Olha que bacana. Pode continuar. Isso aqui a gente distraiu com o nosso tiro da O que eu estava falando que o ímpio, que alguém, né? Então faz o quê? Né? Então, se com tudo que a gente faz, às vezes Deus não está do nosso lado. Não é que Deus não está do nosso lado. A palavra de Deus, ele acabou de falar do Acã, né? O Acã, ele estragou, né, o progresso ali, o plano de 3 milhões de pessoas, aproximadamente 3 milhões de pessoas. Ele não estragou para sempre, mas ele estragou naquele momento e ele podia ter estragado tudo, dependendo da atitude que os demais tiveram depois. Você vai falar, mas por que todo mundo perdeu por conta de um homem? Porque um podia ter olhado do lado e pensado, você fez a tua parte, eu tô dentro, eu faço parte disso aqui. E o que a gente tem que fazer? O Josué foi preparado por 40 anos. Por que uma pessoa é preparada para uma coisa? Você tem que se perguntar, eu ia falar, né, da arma, por que eu falei da arma? Agora que voltou meu raciocínio. Tem armas que a gente tem que apertar e tem arma que é automática. Uma metralhadora, você aperta uma vez o gatilho, se você não soltar, ele é automático, ela vai disparando. A gente tem um monte de gatilhos de recepção, gatilhos de percepção que são automáticos. Então, por exemplo, essa é uma palavra que tem gente que quase cai quando ouve. Mas tudo que eu estou fazendo, Então, para que está servindo? Tem gente que já recebe com condenação. Para que então está servindo? Peraí. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A diferença da vida do justo, o próprio Josué, que ainda ouviu, nem a favor nem contra, ela é disparadamente diferente da vida do ímpio. Ainda que o ímpio esteja naquela condição que o Asaf enxergou, forte, musculoso, saudável, rico, com um carro bonito e brilhando na frente da garagem ali, entendeu? Indo no parque todo fim de semana e nunca na igreja. Porque tem os ímpios disfarçados de crente que são assim, né? Eles vão à igreja quando tem algum cantor famoso. Trabalha de segunda a sábado e no domingo... Trabalha de segunda a sábado até o corpo não aguentar. E domingo vão pro parque. Se tiver muito sol, se estiver chovendo, se for caro, estacionamento $40, não tem problema. E a igreja? A igreja, quando tiver um cantor famoso, quando tiver algum coaching, ou quando tiver alguma coisa diferenciada, principalmente se for ter alguma oportunidade de negócios. Aí a igreja, vamos à casa do Senhor, né? Alegrei-me quando liguei meu Instagram e tirei a foto com a minha família, quando me disseram, vai ter tal evento na igreja. Vamos à casa do Senhor, né? Os versículos mais modernos. Então, mas o crente hoje, infelizmente, das igrejas que a bispa falou, né? Acho que foi ontem que ela falou, né, sobre isso, das igrejas, as igrejas atuais, né? Esse crente, ele vai na igreja quando, né, a ceia não é uma cerimônia, né? Cerimônia é o nome que estiver na igreja, não é o nome de Jesus, não é o culto de adoração, não é aprender a palavra. Peraí, eu preciso saber, até para eu fazer, né? Viva de acordo com o que você alcançou. Por que hoje crente é tão fraco, tem tão pouco conhecimento? Você fala um versículo, né? Eu lembro um dia que a gente teve uma brincadeira, né? E como diria a bispa numa frase que ela às vezes brinca, né? Deu uma vergonha do compadre Osvaldo, né? Porque a gente começou a fazer um quiz de crianças e fazer algumas perguntas. E você via que alguns pais, alguns adultos ficavam assim, ó, alguns, tá? Que alguns podem estar assistindo, não estou falando todos.
Mas alguns a gente via que olhava assim como quem quer dizer, puxa, nem eu sei, como é que meu filho vai saber? Mas as crianças sabiam. Sabia. Né? As crianças... E às vezes o pai falava errado. Você ouvia, né? O sopro, né? Ah, deve ser tal... Assoprando errado. Então, um dos motivos disso acontecer é a falta de eu ir num culto que às vezes é pregado, que eu sei que vai ser pregado a palavra, só a palavra, que não vai ter nada além, sabe? É palavra, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de palavra, que eu vou ouvir, eu vou ler, né, histórias, eu vou ouvir, eu vou entender, eu vou saber ligar uma história na outra. A gente aqui tem uma visão de que quando a gente está pregando, as pessoas devem saber do que a gente está falando. Porque a gente não vai ficar falando de política, de segurança, de violência, de dados, mas da palavra. Quando você fala, cita um caso do Davi, do Saul, do Samuel, de Jesus, do discípulo tal, de tal evento, que a pessoa saiba, né? Ou se ela não sabe o mínimo, então, como ontem ainda você colocou, não sabe vir perguntar, a gente vai indicar um culto, você vai assistir, vai ver o que está falando, qual é o assunto, né? O que está sendo ligado àquilo. Então tem gente que quando ouve, a pessoa já recebe assim, mas então, o que eu estou fazendo? É automático, você já vai para o lado mal, você já vai para o lado da preguiça, que ele acabou de falar. Você vai para o lado de alimentar a sua carne. Em vez de pensar, não, já que eu alcancei pouco, então eu vou aumentar a minha dose. Eu estou vindo uma vez por semana na igreja, eu estou vivendo de acordo com o que eu recebi. Eu quero mais, o que eu tenho que fazer? Vou aumentar a minha dose. É ou não é? Uhum. Eu quero mais, eu estou vindo 2. Eu quero mais, eu vou aumentar a dose, eu vou vir 3. Não, eu tô vindo 2, eu quero mais, eu vou vir mais. E assim vai, daqui a pouco eu vou me tornar um obreiro. Eu vou permitir que eu cresça. Sim. Porque quando uma pessoa ouve uma palavra que coloca em xeque onde ela chegou, o que você vê acontecendo na maioria das vezes é as pessoas retrocederem. Elas, então, sabe, meio que assim, ela só estava esperando, parece que um apoio. Um apoio para ela, então, chegar em alguém, na mulher, no tá marido, falar, tá vendo, não tá valendo, tô falando, o ímpio lá, o cara não vai em nada. E ele tá na mesma condição. Não tá na mesma condição. Não tá, não. Essa palavra nunca tá dizendo que o ímpio e o justo tá na mesma condição. Não tem nada a ver com isso. Está dizendo que quem seguir a palavra agora, hoje, tá dentro da palavra. A promessa está vindo para a sua direção. Quem obedece, aí você entende absolutamente o Deuteronômio 28, que tem 14 versículos dizendo, se vocês estiverem dispostos a obedecer, todas estas bênçãos virão sobre vocês. E fala, elas os alcançarão. Não quer dizer se você é o perfeito, o melhor do melhor do melhor da turma, se você é aquele da igreja que o pastor te cita. Isso não faz Deus abençoar uma pessoa. Para aqueles que também têm um problema quando o pastor cita uma pessoa e ele fez a mesma coisa e o pastor não cita ele. Ele está fazendo a mesma coisa, ele está no mesmo nível, segundo a visão dele. Mas por que fala do fulano? O que ele tem melhor que eu? Ele não tem melhor, talvez ele soube se expressar. Uhum. Ele falou que ele está fazendo para o pastor, ele teve acesso. Mas por que eu não tenho acesso? Boa pergunta. Pergunta para você, por que você não tem acesso? Você foi, você buscou, você esperou? O que você ficou? Não de repente o cara disposto, né? esperou 2, 3 atendimentos para falar com o pastor, né? Conversou, se abriu, ouviu, né? Falou, tô fazendo isso, tá legal, tá certo, tô fazendo, ora comigo, concorda comigo. Porque tem isso também, viu? Isso, infelizmente, acontece mais com homem do que com mulher. Tem homem que ouve falar do outro homem na igreja, ele esquece do assunto que teve Jesus, que teve o Deus Altíssimo Todo-Poderoso, e que teve Jeová Jiré, Rafá, Nissi, e aí que teve também, pode ter tido Abraão, Isaac, Jacó, José, Samuel, Pedro, Paulo, João, mas ele só vai lembrar do nome do fulano que foi falado. Quantas vezes que eu já ouvi, não, por que o fulano? Eu mesmo, e o pior, a pessoa, o homem, ele não é nem homem para chegar em quem falou. Ele falou, por exemplo, por que você falou do fulano lá e eu tô fazendo a mesma coisa que você não falou de mim? Que ele ia te responder, porque você não me falou. Ou ele podia falar também, porque eu quis falar do fulano. Jesus não deu exemplos? Ou Jesus, ele falava de todo mundo que ele conhecia?
Quantas parábolas Jesus contou? Particularmente, não sei. Não vou nem mentir que eu não lembro. Eu não sei quantas parábolas Jesus contou. Mas quantos nomes ele citou? Hã? Quantos nomes? O nome que a gente vê numa parábola, só o nome, é do Lázaro. E o nome do rico? Qual que era o nome do rico? Por que ele não citou o nome do rico? Porque ele não quis. E aí, que satisfação ele tem que dar? E tem gente que tem esse gatilho. O culto foi maravilhoso, né? Tem aquela musiquinha, o culto hoje vai ser maravilhoso. Acabou, o culto ficou uma porcaria. Por quê? Por que tem que falar da fulana? Por que tem que falar do fulano? É o recalque, né? Aí não, mas aí a pessoa começa a buscar os motivos. Será que é porque tem isso? Será que é porque tem aquilo? Será que é porque é amigo? Será que é porque... Se tem lugares assim, com certeza tem, mas não é o nosso caso. Quem está aqui já no ministério, que já assiste vai nos cultos, né, assiste a bispa, sabe que não tem isso não. Né? Não, é o favorito, né? Não, deve ser porque ele dá uma oferta melhor, maior, né? Essas coisas. Olha, não oferta, geralmente a gente nem sabe, né? Não sabe. As maiores ofertas da igreja a gente geralmente não sabe, porque as pessoas fazem de forma anônima, né? Por acaso, às vezes, né? Às vezes a gente fica sabendo, até porque a pessoa precisa até de acesso, né, e-mails, né? Porque tem gente que já também entendeu, vou fazer para Deus porque é Deus que falou comigo. Não é, a gente não dá números de oferta. Esse é o ponto também. Mais uma coisa que eu também aprendi, Deus não faz acepção de pessoas, mas não trata ninguém igual. Então, se alguém vai à igreja, qual igreja? Não sei das outras, mas aqui, não espere um tratamento igual também. Não vai tratar todo mundo igual? É impossível tratar todas as pessoas iguais. É o que a gente falou aquele dia, não né? dá. A justiça é assim. Não, a balança da justiça ela é desigual, porque as pessoas são diferentes, o poder, a potência, a influência deles são iguais, aí eles têm que chegar no juiz para que haja uma equidade naquilo, mas ele não pode lidar com igual. Às vezes é o tiozinho lá do pipoqueiro com o dono da empresa da plantação inteira de milho, o fazendeiro do milho todo. Sim. Né? Você não vai lidar da mesma maneira. Às vezes um tem um advogado lá que foi o que arranjaram ali para ele, outro tem um escritório ali milionário e tal. Então, realmente, cada situação ela é particular. Deus trata as pessoas de forma individual. E assim, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, para seguir ele, né? Para ir atrás das pisadas dele. Jesus também não tratava todo mundo da mesma forma. Eu ia seguir isso, eu ia nessa linha, porque assim, deixa eu te dizer uma coisa também, que eu já, principalmente quando você é líder de igreja, às vezes você... choque. Agora eu vou fazer um corte, Jesus não tratava as pessoas de forma igual. Vixe, mas não tratava mesmo. Eu vou dar um exemplo, a palavra da semana passada. Quantas vezes a gente vê escrito o que se fala de Jesus referente a Lázaro? O Lázaro não esse que dá parábola, o Lázaro, irmã de Marta e Maria, lá. Quantas vezes fala? Olha a maneira como foi anunciado Lázaro, a doença de Lázaro para Jesus. Não é como foram anunciadas outras. O próprio dirigente da sinagoga, o Jairo, quando vai até Jesus... A abordagem dele com Jesus foi completamente diferente porque ele precisava chamar a atenção de Jesus de uma maneira que ele não tinha até ali para que Jesus o acompanhasse. Isso não é interpretação, isso é um fato que eu estou narrando, não é a minha opinião. Lázaro não teve uma irmã que chegou lá se arrastando, não fala que foi uma das irmãs lá falar com ele. Não fala que foi uma das duas. Como o pai da menina, tá entendendo? Sim. Que foi a outra que ele ressuscitou, né? A filha do Jairo. Como é que ele chegou, lembra da cena? Ele chegou, se prostrou até o chão, sendo dirigente da sinagoga, né? E pediu, assim, misericórdia, compaixão. Foi uma humilhação plena diante de Jesus. Jesus parou e foi para a direção dele, da casa dele. Chegaram e anunciaram, aquele a quem tu
Amas está doente. Não tinha morrido, não. Jesus disse que ia até lá. Ó. Então, também não dá para eu falar, você pode em qualquer igreja, menos aqui, não, aqui também. Como que eu posso falar que todo pastor, todo bispo, toda pastora vai tratar todas as pessoas iguais? Sendo que todas as pessoas da igreja também têm emoções. Todo mundo tem uma construção, né? Não, e tem uma emoção. Peraí, essa pessoa aqui tem uma emoção. Eu tenho como pessoa, humano, como homem, eu tenho a possibilidade de gostar mais e ter uma identificação com uma pessoa diferente da identificação que eu tenho com outra. Eu tenho a possibilidade de gerar uma afinidade com uma pessoa pela história que você tem com ela, pelas experiências que você tem com ela, que você não tem com outra. Um dia alguém chegou em mim assim, eu até falei, ó, te admiro por um motivo. Falei, tenho dito, agora eu vou te falar o que eu penso totalmente de você. E eu acho até que a pessoa está ouvindo o programa agora, né? A pessoa chegou e falou o seguinte, olha, você fala umas coisas no culto e tal, mas você faz acepção de pessoas. Tem tal pessoa que você trata diferente, que você é assim, assim, assim. E é só porque o fulano tem isso, é só porque o fulano é isso, e falou de uma condição financeira da pessoa. Nossa, meu Deus. Eu falei assim, ó, primeiro, que tem coisas que a gente não faz com a intenção. A gente não faz assim, eu vou fazer mais para esse. Eu vou fazer melhor para esse. Você naturalmente faz numa proporção diferente, porque você já tem uma ligação diferente. Porque isso não é uma coisa que você pensa para fazer, a gente não pode pensar para fazer, senão não é verdadeiro. Concorda? Eu não posso ser uma pessoa com você aqui, outra quando eu tô no altar e outra quando a gente tá só os dois. Certo? Eu tenho que ser o que eu sou. Sim. Tanto que aqui, você vê aqui, a gente às vezes tem momentos que um não tá, um tá numa rua, outro tá na avenida. Um às vezes tá indo numa mão, outro tá na outra. Mas é ao vivo, é isso aqui, na vida é assim. Tem momentos que os dois estão pensando assim, milimetricamente igual. Tem momentos que não. Mas não é assim na vida. Então vai sair na câmera, vai sair no culto. Sai no culto às vezes também. Às vezes tem coisas no culto que é assim também, entendeu? Que é a mesma rua, às vezes é rua e avenida, às vezes é desse jeito, mas é assim. Às vezes no particular, é desse jeito. Aí eu falei pra pessoa, deixa eu te falar uma coisa, eu não posso ficar pensando que eu vou fazer assim. É assim. É assim. Então, tem gente que você tem uma história, eu falei, quando eu conheci essa pessoa que você está falando, essa pessoa, ela era daquelas assim que não devia o aluguel. A pessoa comprava comida escondida do dono da casa porque estava com o aluguel devendo. Nossa. Então, assim, eu não conhecia a pessoa rica para ter um tratamento diferente com ela. Eu conheci, tem uma história com a pessoa de anos. Tem coisa que a pessoa, tem gente, não é só a esposa que vive isso. Tem gente que você olha para ela, você já sabe a opinião da pessoa, se é favorável ou contra algo. É ou não é? Sim. Tem gente que você tá numa roda com gente que você tá conhecendo ali agora, gente que tem 1 ano que você conhece, gente que tem 20 anos que você conhece. Você olha para a pessoa, você sabe o que ela tá pensando. Não tem como ser igual. Agora, a pessoa chega e conhece a pessoa numa condição favorável financeiramente. Aí, a ferida dele ali já, ó. Já salta, já tira a casquinha. Aí a pessoa, ela perde. Não, mas quem que perde com isso? Eu não perco com isso. A pessoa que ela tá julgando não perde com isso. Quem perde com isso é a pessoa que deixou de receber a palavra. Como uma palavra como essa. Peraí. Quantas pessoas que eu fico pensando, né? Esses dias eu ouvi algo de alguém, até foi do Brasil, com relação ao jejum. E eu fico pensando, né, um jejum como esse é um divisor de águas que tem gente que nunca mais vai ser o mesmo. Tem gente que cai. Porque tem gente que está fazendo os 8 dias, tem gente que está fazendo 7 horas, tem gente que está fazendo 12 horas, tem gente que está fazendo 20 horas, tem gente que está fazendo 24 horas. Faz 24 horas e entrega, faz 24, entrega, faz 24, entrega, faz 24. Tem gente que está fazendo 2 dias, tem gente que está fazendo 3, tem gente que está fazendo 1 dia e meio. Cada um está fazendo um jejum. Aí tem gente que é citado alguém, a pessoa...
mas eu também tô. Você vê. Mas o fulano é Mas melhor a mão que eu. direita não é mas pra o fulano... saber o que a outra faz. mas né? por que que então... Opa, peraí, ó. Pega a tua parte. Você tá fazendo para quem o jejum? Exatamente. O jejum Pra que você tá fazendo não é jejum? separação, não é para agradar a Deus? Sim, aí alguém... Aí vai saindo isso. Aí que a gente traz fala essa assim, consciência. mas por né? que cita? É porque você precisa de exemplos. Se não precisasse de exemplos, a Bíblia É o que não mais Jesus existiria. fazia, né? A Bíblia não ia ter nome. Porque todo mundo ia falar, mas por que não tem o nome do cara aí? Quem foi esse pai da fé aí? Não tem nome, não tem nada. Não que os cientistas muitas vezes gostam de se pegar em algumas coisas, que você não encontra uma... Como é que fala? Um objeto, uma arqueologia, nada, com um registro daquilo. Mas cadê o nome? Chegou em tal fulano, parou, o que tal. não é o caso da Bíblia, né? Não. A Bíblia é um livro histórico, inclusive. Sim, né? Tem aqueles nomes, né? Porque teve épocas, né? A história não é uma linha reta, né? Povos, línguas, os autores, situações registros às vezes acontecendo em registros. diversas partes do mundo, em diferentes tempos. Né? E assim, eu nunca ouvi nenhum arqueólogo dar essa resposta, mas se eu fosse um e alguém me questionasse, mas e os registros que não se encontraram? Eu ia falar assim, então acabou, nunca mais ninguém vai achar nenhum? Entendi. Ninguém mais acha nenhum, acabou, Não, então vamos parar de estudar tudo também. Muito era tradição oral. Isso que eu tô falando, você não escreveu cultura diferente. No papel, é muito fácil falar isso hoje. Por né? exemplo, igual eu, ainda bem que eu não vivi nesse tempo. Hoje em dia, na verdade... Se eu vivesse no tempo da Bíblia, por isso que não hoje fui em eu. dia, se daqui a... Eu não sou um cara de escrever, de anotar. Se daqui a 200 anos der um negócio aqui, der uma descarga elétrica, qualquer coisa assim, e destruir os servidores, as nuvens... Esse nosso tempo vai ser um buraco, um vácuo na história. Porque os antigos ainda faziam lá, os babilônios faziam na tabuinha de argila, os egípcios no papiro, aqueles que faziam antes na parede. Os hebreus faziam lá os pergaminhos e tal. No nosso tempo ia ter menos registros que naquele tempo, porque tudo é digitalizado, né? E é isso que a gente está falando, pessoal. Esse é um momento das nossas vidas, o portal da oportunidade. É o que a gente estava falando esses dias. Nunca foi tão fácil uma pessoa se destacar. Não existem, mas assim, não existe. Existem muito poucas mulheres, por exemplo, como a minha mãe já citou, né? Como a minha avó, que tinha até calo no joelho, como a minha mãe, que já fez diversos jejuns e chamava as pessoas para fazer, né? Lembra antes na Celso, esses dias a Mariana estava lembrando disso. Só um detalhezinho que eu vivi isso, então cabe para mim, né? Todo mundo sabe quem é a mãe do Murilo ou não? Acho que sim. Não, eu vivi a experiência. Todo mundo sabe quem é a mãe dele ou não? Porque às vezes ele fala minha mãe, tem gente que pode estar aqui assistindo, né? E não saber quem é a mãe dele, né? Porque às vezes você pode pensar que a Bispa Cléo é uma pessoa e a mãe dele é outra pessoa. Eu vivi a cena. Então eu te falei, eu vivia alguém assim, que então é bom às vezes, né? Tem coisas que eu aprendi na vida também, que eu achava redundante falar, nossa, é cansativo. E aí você entende o que Paulo falava. Sempre tem alguém que não tá por dentro daquela informação que você acha que ela tá. E às vezes você fala aquela... inclusive isso foi um ponto que eu vi até Deus trabalhar na minha vida. Chegou uma época que eu falava algumas coisas que eu até via assim aumentando um número de pessoas me assistindo de manhã, que algumas pessoas falaram assim, tem coisa que você fala às vezes que é tão óbvia que eu consigo entender. Sabe quando você fala e explica? Sim. Que é tão óbvia que eu consigo entender. Porque tem gente, teve uma época que a Bispa começou a chamar as pessoas, quando você não entender a palavra, vem buscar, vem até a frente, vem perguntar. E acredite, não foram poucas as pessoas que iam depois do culto naquela época, né, que foi um tempo, e as pessoas perguntavam coisas que eram pregadas assim, para nós uma coisa já é arroz com feijão. Então eu pergunto porque eu vivi a cena, então eu vivi o fato, e não foi a primeira vez que eu vivi isso aqui, né, de alguém não saber. Mamãe é Bispa Cléo, no caso. Isso, né, ou seja, se alguém não sabia agora... ligou os fatos, os pontos, né? Mas o ponto é, minha avó, ela lia, a minha mãe já contou isso, né? Que todo dia minha avó lia a Bíblia e quando um filho aparecia lá, ela chegava lá com a Bíblia para ler para os filhos também, né? Ou seja, era um povo
que era preparado, eles conheciam a palavra, né? Minha mãe, lembra antes, da Mariana estava lembrando disso, todo feriado que tinha na Celso Garcia era 24 horas de jejum, né? Então não tinha tempo eu vou descansar, não, 24 horas de jejum. E aí onde ela falou esses dias que tinha gente que reclamava com ela porque ela fazia muito jejum. Mas hoje em dia, olha só, é aí que eu quero chegar na diferença, né, daquela geração, da geração anterior para a nossa, infelizmente. Como perdeu, né, muita coisa. Hoje, se você for algumas vezes na igreja, se você tirar um dia para fazer um jejum pessoal e você ler a Bíblia, você já está na frente assim, de milhões de pessoas, de acho que 95% daqueles que se dizem cristãos. Não. Você está na frente de muitos que se dizem pastores. Você está na frente de gente que se diz bispo. Para piorar, né? Você está na frente de gente que é líder de igreja grande. E isso daí é tão forte. E, então, isso é um dado, né? Acabei de receber uma informação aqui da direção do nosso programa. Eu devo ter falado equivocadamente que entraram 3 milhões de pessoas na Terra Prometida. Não. Talvez às vezes eu falo mais rápido do que eu penso. Saíram 3 milhões. Saiu do Egito. Mas foi o que eu quis dizer. Então eu me expressei errado. Não entraram 3 milhões, né? Daquelas que saíram, entraram Josué e Caleb, né? Mas entraram absurdamente menos pessoas. Mas entrou, né? um grupo novo, né? Novo, mas não entrou aquelas 3. Foi o que eu quis dizer, na verdade, para mim eu tinha dito, mas como se diz a palavra que dia que foi, para mim a palavra maior até agora, esse culto aí, hashtag fica a dica, próximo livro da Bispa. A palavra... O que Vamos ver se a gente tá na mesma avenida. Não, vamos ver se a gente tá na mesma avenida. Qual que você acha? Mas fazer o próximo livro da Bispa. O culto da visão. Alô, Daniel Leonardo, ó, tá aqui. Só pegar o culto já tá pronto. Já separou já, ó. Você só pega ele, ouve... O encerramento de 6 horas transcreve. Do culto da visão. Eu poderia não, já citar. tem, eu acho que esse já tá produzindo. Não, ali da semana passada. Sim, não, mas não é isso. Você tá falando do culto. Sim, mas qual você acha? Não, agora essas são as perguntas que o pessoal fala que eu faço, assim, para ver se a pessoa... Eu não vou saber. É pessoal, Não, você não sabe também da minha mente, né? Não sei a minha mente. Que foi. Para mim, o próximo livro tem que ser o maior de todos agora. Para mim, assim, óbvio, tem 2 ainda, né? Tem 2 ou 3? 2, né? 3 e 4, tem 2 ainda. Isso. Então, pode ser, né? Que ser superado. Daí alguns vão falar assim, né? Tem aqueles... Não, mas um foi melhor que o outro. Sim, mas eu nunca fico em cima do muro. Para mim, o melhor é o melhor. E qual foi? Para mim, aquele que a Bispa fez da humildade. Aquele que a verdadeira humildade da pessoa saber quem ela é. Aquele culto ali, ele não tirou minha roupa. Aquele culto tirou minha pele. É verdade. Aquele culto ali, muita mente, a Bispa me anestesiou assim, igual o pessoal fazia sem anestesia quando escalpelava o cara lá antigamente, que era tortura, mas eu tava anestesiado. Ela fez assim, ó, daqui, como tem cabelo um pouquinho mais pra cima, pegou em cima assim, fez 2 cortes, tirou a pele e colocou de volta. É um tema, né, muito importante, que é o problema da maioria das pessoas, né? É que não foi a arrogância. Não foi a humildade, né, só, né? Humildade eu tô dando a palavra aqui, uma palavra só pro Daniel lembrar, né? E quem tiver na Taquari agora, vai lá e bate na porta do Daniel ali, arromba e fala, ó, Daniel, tá aí, Daniel, Daniel. E aquele culto ali que foi bem longo, né? Ali ela falou do conhecimento próprio, inclusive de experiências dela, né? Que ela falou com uma certa... Como é que eu vou dizer assim? Ela falou com uma certa informalidade, uma tranquilidade. Ela deu testemunho do que é a humildade dela ali. E ela fez a gente conseguir pensar a gente falando dela. Eu estava, mas dentro do que eu estava, eu ainda não estava. Aí ela entrou mais dentro. É uma imersão, então, é verdade. E esse ponto, pessoal, que eu estou falando, né, desse perfil de gente, né, que tinha na geração antiga, que foi se perdendo, e hoje se você fizer um pouquinho mais, você já está na frente de muita gente, é onde
a gente vê aquela palavra se cumprindo. Meu povo foi destruído pela falta de conhecimento, porque ele rejeita o que a gente falou no culto de domingo. Às vezes a pessoa escuta um culto, né, como aquela parábola que o Senhor contou, que a multidão foi embora e os discípulos falaram, Senhor, explica para a gente essa parábola, né? Porque a gente não está entendendo. Muitas pessoas vêm ao culto, vão embora e às vezes não entende. Às vezes não tem interesse, distraiu, também não vem perguntar, eu não entendi essa parte, você pode me dar uma informação? É um interesse, pessoal. E a gente vê que aquela turma antigamente tinha muito mais interesse, tanto que eu vi uma vez uma notícia, né, que um rapaz, né, um bandido foi assaltar uma senhora e caiu de dar azar de ser uma dessas senhoras bem tradicionais, né? O bandido foi chegar nela e ela clamou, sangue de Jesus tem poder. E deu um ataque no coração do rapaz e ele morreu. Ó, o anjo daquela senhora estava forte. Vai saber se ele não ouviu antes também, né? Essa não, não essa vai, não. Não vai. Ela é facinho, a senhorinha. Não se brinca, né, com um crente, não se brinca com uma pessoa de oração. E pelas pessoas não buscarem o conhecimento da verdade, é onde a gente vê esse monte de gente, essa doutrina, principalmente esquerdista aí, as pessoas ficando imbecis, né? Elas não leem a Bíblia, elas não se informam da coisa certa, elas só se enchem de lixo, de porcaria, né? Até um exemplo que eu citei ontem no culto, que as pessoas, elas têm tanto ódio, muitas vezes, do mensageiro, de quem está falando aquilo, que ela repudia, ela tem raiva da mensagem, ela descredibiliza a mensagem total. A gente estava até comentando sobre isso no domingo, que o Trump, ele falou, né, que saiu uma pesquisa muito séria de vários lugares, inclusive, de várias universidades, associando o uso do Tilenol na gravidez ao aumento imenso de casos de autismo, né? E isso é uma informação que se dissesse, não, é porque é uma empresa internacional, não, a empresa do Tilenol é americana, então ele está indo contra os interesses do país dele, então, para mostrar que é uma notícia, uma coisa muito séria, que o mundo inteiro vai ser beneficiado com isso. Inclusive ele criou um problema também, né? Porque aqui não pode tomar dipirona, né, pessoal? Então, mas o dipirona eu acho, não, aí tem o ibuprofeno. O dipirona não vale nada aquilo lá. O dipirona eu acho que é lobby, né? Porque o dipirona é da Alemanha, então acho que eles inventaram que eu não podia entrar, enfim. O Tilenol é o mais usado. E agora, o pessoal na dúvida, né? Porque não diz que você nunca mais pode usar, que você vai ficar autista com 40 anos. Não, não é isso. Durante a gravidez. Aí que as doidas, as sem juízo, as tolas, da tola, vão fazer? Começam a fazer vídeo no TikTok de protesto, né? Como se o Trump não dormisse por causa desse tipo de gente, né? Aí começou a tomar um monte de remédio. Grávida, mostrando o barrigão lá, mostrando que eu não quero saber, que o que ele falou não importa. Olha a loucura, se fosse o Barack Obama talvez, nossa, é a salvação da humanidade, dá um Nobel da Paz para ele, pela notícia incrível. Mas por ser ele, não gosta dos valores, não aceita a pessoa, então vamos repudiar, vamos negar a mensagem inteira. Aí tá lá, daqui a pouco a criatura traz um problema para a vida dela, cheio de problema, porque fez graça, até teve uma aí que morreu, porque tomou tanto Tilenol que deu problema no fígado e morreu, porque quis fazer graça. São pessoas inconsequentes. Então a gente vive nesse tempo que as pessoas vão acreditando em tantas mentiras que elas vão se tornando animais, né? Pior que animais, na verdade. Então as pessoas o instinto do animal ainda impede coisas, ele não faz algumas coisas, né? Então a pessoa fica pior que um animal, ela fica um irracional. Tendo muito, faz então nada. Tudo é o que a gente falou no domingo, padrão da mentalidade. Minha mãe uma vez falou que o Billy Graham, ele lia a Bíblia todos os dias. Tinha visita ou não tinha visita. Ele pedia licença ali para visita, ia para um canto, ficava lá o tempo dele, 1 hora, não sei quanto, e depois ele voltava. Então assim, se nós não nos posicionarmos como essas autoridades, a gente não vai ter um destaque. Tem que ter destaque.
A palavra mostra que o joio e o trigo cresceram juntos, ou seja, o ímpio, a impiedade, a maldade, mas também a igreja do Senhor vai crescer muito. E será que a gente inconscientemente ou até conscientemente tem tirado o pé, tem se amado mais do que o Senhor e tem se bandeado para o lado do joio porque parece mais fácil? Isso é uma questão que a gente precisa fazer essa análise, igual a gente tem tido essas análises aí na madrugada, né? Quando a bispa pega aí 3, 4 horas e fica conversando aí com a gente, né? O que é estar conversando, e a gente vai pensando, olha, verdade, olha, eu não tinha pensado dessa forma, e dessa humildade, a pessoa vive humilhada. Por que ela vive humilhada? Porque ela não é humilde, e ela não cede para Deus, então ela tem essas atitudes malucas, ignorantes. Por quê? Porque não tem sabedoria. Por quê? Porque ela não busca, ela rejeita a palavra, ela rejeita a sabedoria. Aí o que é ser sábio? O que é ter o domínio próprio? Às vezes a pessoa não sei o que é ser sábio. O que é ter domínio próprio? É você ter um autocontrole. O que é ser sábio? É você saber ter consciência do que você faz está errado, não é bom, não é correto, então eu vou trabalhar para isso. Ou seja, eu preciso de clareza, de uma mentalidade, senão a gente vai naquela ação-reação, no reativo, daquela forma descontrolada, e é onde a gente vê muitos crentes tendo a mesma vida, os mesmos resultados do ímpio. Estão aflitos, estão tristes, estão se separando, estão com os filhos perdidos, né? Eu até vi alguém aqui que falou que falou acho que de um filho dele agora esqueci, me fugiu. Ó lá, um menino de 9 anos, o Assis, um abraço, Assis. Tem um filho de 9 anos e ele tem a sua própria Bíblia, ele medita todos os dias antes de dormir. Isso é algo tão simples, pessoal, que se todo pai sentasse ali com o seu filho e lesse um salmo para ele, e depois desse uma Bíblia bonitinha para ele, colocasse lá uma dedicatória e falasse, ó, meu filho, lê aí, ó, pelo menos um capítulo, você vai ver como ele vai ficar um tiro. O português dele vai melhorar muito, a leitura dele vai melhorar muito, a inteligência vai melhorar muito, fora que a bênção vai entrar na cabeça dele. Você está botando a coisa certa. Aí você vai premiando ele, ó, começa pelos evangelhos. Ó, deixa lá e lá. Para de dar tela para ele. Para de deixar, ó, meu filho, me dá um tempo aqui, ó. Fica com o celular aqui, ó. Vai ali para a TV um pouco, vai. Não, dá o livro para ele. Dá os livros da bispa para ele ler, ó. Lê 2 páginas aí, ó. Aí você vai estimulando, ó, tá maiorzinho, lê um capítulo inteiro, ó, lê 3 capítulos agora. Aí você vai estimulando, ó, quando você terminar isso daqui, ó, escolhe um passeio, escolhe um presente, você quer um tênis, você quer ir em tal parque, vamos lá, vamos fazer. Ou seja, você está estimulando ele a se tornar uma pessoa de bem, a não ser levado pelas influências da sociedade, do mundo. É assim que a gente vai trabalhando para deixar uma geração melhor que a nossa, porque a nossa geração é pior que a anterior. Então o nosso trabalho é deixar a nossa geração melhor do que a nossa. Então, esse ponto, pessoal, desses portais de oportunidade, da gente trabalhar para o nosso ano ser um ano doce, vai do que a gente está plantando agora. Nesses jejuns, quanto que a gente está se dedicando realmente, que a gente está focado, que a gente se santificou de verdade. Você pode ficar 2 horas sem comer que seja, mas a sua mente tem que estar em santidade. O dia inteiro, obviamente, né? Meditar dia e noite na coisa certa. A separação do corpo, né? Que é um prazer, é uma maneira de alimentar o corpo, e existe as outras maneiras de alimentar a carne, que é o prazer, e não só prazer por si, né? Porque tem prazeres e prazeres, mas você vê a tua casa, teu filho lendo a Bíblia, é um prazer, né? Mas não é prazer carnal, né? É uma alegria que você tem no Senhor, e é um prazer também. Mas você ficar, por exemplo, vendo vídeos inúteis, lendo notícias, assuntos que não alimentam o espírito muitas vezes diretamente. Deixa a pessoa ansiosa, preocupada, aflita, né? Vai ouvindo um monte de vazia. Gente aí. E não sai melhor, né? Vazia. Só sai pior. Não tem gente aí que às vezes chega na gente e já fala, puxa, tá difícil, hein? Puxa, tá complicado, hein? Mas o que a gente aprende? Não, eu vou pensar no que edifica. Eu não vou chamar as coisas negativas, vou chamar as coisas que eu quero para a minha vida. A fé é você crer naquilo que você não viu e é ter uma certeza, uma prova daquilo que ainda a gente não viveu. Então, pela fé,
a gente está declarando, a gente está concordando, a gente está se ungindo, a gente está confiando em Deus, ou seja, eu vou dar o meu melhor, eu vou ser uma pessoa sorridente, uma pessoa que ajuda as pessoas, uma pessoa generosa, ou seja, a minha parte eu tenho que fazer. O Josué precisou fazer a parte dele. O anjo, ele estava lá. Ó, a espada pode ser a favor ou contra, mas você tem que se santificar. Então ele não falou assim, ó, vai por trás, faz assim, faz assado. Não, ó, primeiro você tem que se santificar. Primeira coisa do nosso dia, primeira coisa antes de sair, primeira coisa antes de dormir, é nos santificar. Senhor, abençoa meu dia, Senhor, coloca a tua mão, protege os meus filhos, mas tem um monte de gente que ignora isso. Diz que é crente e sai correndo, não ora, não lê a palavra, esquece a Bíblia, às vezes no painel do carro queimando lá, torrando, ou no porta-malas, às vezes nem pega, nem traz. Esses dias eu falei isso pra uma pessoa, eu falei assim, ó, você tá... Esquece, a Bíblia do seu carro tá em tal lugar, né? Porque tem gente que você vê... Eu falei, a Bíblia do seu carro tá lá em tal lugar. Não porque... é só a Bíblia, né? A Bíblia do carro, né? Você vê, né? Na igreja a pessoa tá dentro, a Bíblia tá no painel do carro. A pessoa vai no mercado, a Bíblia tá lá no carro. O celular tava no painel também ou não? Não vai estar. Não tava. Não vai estar. No caso dessa pessoa até tava dentro do carro, né? A pessoa alega isso, mas a Bíblia fica sempre no painel. E assim, tem aqui as experiências que as pessoas estão contando aqui com os filhos, né? Graças a Deus, é um colírio para os olhos de isso, né? Uma bênção para os ouvidos. E o momento é esse. A gente começou falando, né, de puxar mesmo para cima, de que lado você tá, e a gente não tem mais desculpa, né? Você vê aí, né, a gente aqui... o pouco que consegue ver, né? Também, às vezes, vê a imagem. Olha, uma segunda-feira eu vi a quantidade de pessoas que tinham hoje na igreja. Muito legal. Poxa vida, viu? Não começou assim, mas foi evoluindo, né? Não, e assim... Numa segunda-feira. Não, mas a gente tá falando de uma segunda-feira em São Paulo. Que a gente sabe, né? Como que é, né? Diferente daqui, por exemplo, né... A quantidade de pessoas hoje, assim, é uma coisa que alegra, né? Você fala, que maravilha, olha ali, o povo ali, né? E gente que a gente já viu comentando aqui desde o tempo de Celso Garcia. Pergunta para essas pessoas se elas se arrependem das 24 horas, dos jejuns, dos domingos, de cada ano, não estando lá em alguma festa, em algum lugar, na festa, o que a bispa na fala, praia, na casa do parente. Tem alguma coisa melhor para fazer? Não tem melhor coisa. Tem gente que às vezes, né, quer dar aquela cutucada. Eu penso, se é melhor para você, esse não é o seu lugar. Mas assim, o país... O tempo vai dizer, né? O país, pelo menos na teoria, é livre. Então aproveita que na teoria livre, né, você que às vezes pensa, mas é igual a bispa falou, é muito, tal, né... Sabe, é o tempo que vai dizer, né? Hoje o tempo já já diz, na verdade, muito depende né? da referência, né? Muito o quê? É muita TV, muito entretenimento, muita comida ou muita Bíblia? Não, entretenimento é pouco, né? Não, porque, o que é muito? Às vezes assistir um filme de 2 horas é tranquilo para a pessoa. Assistir um culto de 2 horas não é tranquilo. Né? O que é muito? Depende do referencial, né? Vamos colocar a realidade, né? Um culto de 3 horas e meia é muito para a pessoa. Mas pegar, se ela tiver atrasada aí 2... Quantos episódios de série dá 3 horas e meia? Vamos falar, se cada um tiver uns 4, né? Uns 4, 5. Não é o que mais se ouve falar, que tem gente que zera uma maratona. Como é que chama lá? O conjunto? A série. Mas temporada. A pessoa zera uma temporada ali assistindo a quantidade que tiver que assistir, independente. E assim, é isso aí mesmo. Mas quem tá lá não reclama. Porque é bom. Porque acrescenta. O pessoal paga, né, para ir nos eventos aí que a pessoa fica 18 horas direto. Fica ali, direto. Fica ali. Vai e paga, hein? E fica. Mas então, a gente tem que saber, né? E outra coisa também, o que eu falei, não espera de um lugar, não espera de uma pessoa
Isso é uma coisa que tem que parar. Na igreja não pode ter mais isso. Nesta, não. Quando você está ouvindo agora, você chegou daqui a 1 minuto, você está sabendo como funciona esta igreja. Esta igreja é assim. Essa não é a igreja que você vai ver, por exemplo, nunca teve, né? Pode ser que tenha? Pode, mas eu não acredito. Eu não acredito, né? Nunca vi, nunca teve. Ah, mas nunca vai vir outro pregador de outro lugar? Nunca teve. Então, a tendência é nunca ter. Uhum. Ah, mas e um cantor? Às vezes não é bom vir um cantor, sabe? Você pega um nome, sabe? Aquele cantor que tá em altas, não sei o que, não sei o que lá. Tem o Christian. Não, peraí. Só um minutinho. Vamos lá, faz essa pergunta para mim. Se algum dia eu dentro da igreja me fez falta algum cantor, um Já pregador. fez falta antes, uma outra palavra, um outro cantor? Para mim, não. Pois é. Não, nunca me fez falta. Mas é o que eu tô falando, a pessoa desta igreja, Ela já sabe. ela tem que saber. Talvez você não saiba, você tá vindo de outra, né? Tá na transição, tal. Ah, mas não, aqui não é assim. Porque o povo daqui, e aí eu posso falar pelo povo daqui, porque poucas pessoas são daqui há tanto tempo quanto eu sou. Então eu sou daqui. Não faz falta. Porque você vem... E olha que eu sou uma pessoa, eu não entrei na igreja assim, ó. Ai, que legal! Não, eu entrei na igreja contrariado. Questionando, criticando, murmurando. Né? Eu entrei não democraticamente. Eu não entrei na igreja democraticamente. Somente levou. Fui forçado por um tempo eu vim forçado para a igreja e assim, contrariado, questionando várias práticas. Só que depois que a minha mãe não pôde mais vir para a igreja, eu com as minhas próprias pernas, se cumpriu na minha vida aquela palavra. Eu tinha ouvido algumas coisas e eu voltei para essa. Eu podia ter ido para qualquer uma. Porque nessa época, quando eu fui para a igreja, minha mãe não podia. Minha mãe foi proibida pelo digníssimo meu pai de ir para a igreja. Né? Para aquela ela não podia ir. Meu pai disse que se fosse determinada igreja ela podia ir, na nossa não. E eu podia ter ido para outra, que a porta assim era bem mais larga. Tinha igrejas, por exemplo, na época que tinha meninas que eu me interessava, né, assim, jovem, aquele negócio de ficar, puxa, ali na igreja ali e tal, tem umas meninas mais bonitas, é verdade. Na época não tinha menina bonita na igreja. É verdade, eu tô falando. Você voltou para a igreja por causa de menina? Já fui. Mostrou que queria a palavra já mesmo. Fui, antes. porque na época eu tinha uma necessidade. E eu lembro que eu ia na igreja, eu vi um negócio. Eu não fui por Deus, não, para a igreja. Depois eu fiquei por Deus. Mas depois de um tempo. A gente não vai para Jesus. A gente não vem para Jesus porque a gente queria Jesus. Eu vi que era. Vem por necessidade. Na época, o que eu pensava? Igreja é barulhenta. Não gostava de mulher pregando. Nunca tinha visto uma mulher pregar. A primeira mulher que eu vi pregando na vida foi a bispa. Mentira, perdão. Foi uma velha, uma senhora, na verdade. Foi uma senhora, eu esqueci o nome dela. Mas depois... Mas a senhora nunca vi pessoalmente. Eu vi na televisão uma vez minha mãe assistindo, uma senhora lá. Mas no culto mesmo, ali foi a bispa, né? Não gostava tal. E aquilo para mim não casou, não encaixou tal. Mas depois que a minha mãe não pôde ir na igreja, que eu tive os meus problemas, foi para a igreja que eu fui ficando, fiquei. Então quando eu aceitei, e eu fui para aquilo, peraí, a igreja é essa, eu tô aqui dentro agora, então agora eu vou viver isso aqui. Nunca me fez falta que a igreja não teve. Nunca me fez falta. Eu não sempre fui, eu não estive sempre na condição que eu estou. Uhum. Eu fui jovem já. Não que eu sou velho, né? Não posso dizer igual o Davi. Agora eu sou velho, né? Não posso dizer ainda igual o Davi. Eu tô na melhor idade. Não tô nem na terceira, não. Tô na melhor de verdade, né? Na melhor... Diz que a melhor idade é a última. Não é a terceira. Não, aquela ali é uma fantasia. Aquilo ali é uma publicidade americana, aquilo ali deve ser, das boas dos americanos. Mas assim, o que acontece? Eu já tive também, mas eu sempre assim, ó, é isso aí mesmo, é isso que precisa. Agora, do nada,
apareceu um jejum. Amém. Então tem que ter um jejum hoje. Vamos fazer o jejum. Vamos fazer um culto assim. Vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma vigília. Vai ter um estudo agora que eu nem... glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. Eu estava precisando. Mas você sabia que estava precisando? Não, mas Deus sabe que eu estou precisando. Então Deus muitas vezes vem com um remédio, não é para tirar o sintoma, é para curar a doença. Que eu tenho, de repente, nem sei que eu tenho. Né? Já pensou se todas as pessoas que têm ou tiveram câncer, se elas tivessem a possibilidade de serem curadas antes dos sintomas, você acha que elas teriam a escolha, elas fariam a escolha de escolher passar por determinados tratamentos antes de viver os sintomas? Você acha que sim? Se ela saísse da igreja para ser Não. Estou falando uma pessoa que tem câncer e vem algo que fala assim, você tem um câncer, mas você não tem sintoma ainda. Você pode ser curado se você participar desse tratamento. Ela vai pegar. Você acha que pegaria? Sim. Para mim é o que acontece na igreja. Tem doenças, não é doenças do corpo, doenças da alma, doenças da mente. Quantas crenças que a gente vem descobrindo só nesses trabalhos de jejum que a gente tinha. Algumas que a gente tem, não sabia que tem. E que você tá... Foi tão alto que acho que o pessoal até ouviu o tinido do relógio. Deve ser cristal, né? Amém. Que horas? Puxa vida, não me avisaram, né? Tá certo, tem na minha frente o relógio. Então, você está recebendo... Você está empolgado. Papai. Você está recebendo o tratamento. Só que às vezes a pessoa, é isso, tal. Não, pega, recebe. É um tratamento, é verdade. Processa. Quantas coisas está te curando? Não falta num dia no tratamento. Sem você mas ter... a alma é um tratamento. Mas o problema do corpo é da alma. Porque alguns não sentiram sintoma ainda. Mas tem gente que está sendo curada antes de virem os sintomas. Ele já pode ser curado antes dos sintomas. É preventivo, exatamente. Porque Deus é isso, Deus é Pai. Exatamente. E Deus envia os seus meios. Então pega. Meus queridos, estamos aqui encerrando o nosso trabalho de hoje. Muito agora, gratos, né? O de agora. Daqui a pouco tem o culto às 7h30. O culto aqui que o Anderson comentou, foi colocado aqui o link, tá? Para você que ficou na dúvida. O nome, eu não sabia o nome, eu nem sei se o nome é esse. Não tem nome, é só o número do jejum. Mas foi esse aí que ela falou. Eu não lembro se foi na sexta, no sábado. Sábado. Eu achava que era sábado. Obrigado, sábado. Então, para nós encerrarmos aqui, traz essa reflexão para você, né? O sofrimento ele vai vir de um jeito ou de outro. Uma mulher ela pode ter uma dor de parto, é um sofrimento. Ela pode estar morrendo, é um sofrimento. Então, qual o motivo, né? Qual o motivo do sofrimento? Qual o sofrimento que a gente vai escolher? Então, a partir daí, a gente tem que entender que a vida, ela nunca vai ser um caminho só de rosas e de flores. Ela vai ter lutas e dificuldades e a gente só precisa decidir com qual dificuldade, com qual luta que eu vou pegar. A boa luta, a luta de vencer, de crescer, de ter uma família abençoada, uma saúde abençoada, ou de terminar derrotado, infeliz, doente, sozinho, né? Então, qual o motivo do sofrimento? Qual o sofrimento que nós vamos escolher? Então, reflita sobre isso. Se você perdeu alguma parte aqui do nosso programa, amanhã nesse mesmo horário será postado aqui no meu canal, 5 horas da tarde na terça, 6 horas dos Estados Unidos, 6 horas no Brasil, e aí você pode assistir de novo em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estarmos aqui mais uma vez. Daqui a pouquinho tem a transmissão do culto da reunião do Melhor da Terra, os Eliaquins, e amanhã, 4 da manhã aqui nos Estados Unidos, 5 da manhã no Brasil, mais um jejum abençoado, 7º dia de jejum com a Bispa, esse trabalho maravilhoso. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigado aqui pelas mensagens, que Deus abençoe todos aí que participaram também. Uma boa noite a todos. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.